Voo de foguete ou de galinha? O que esperar da bolsa depois da alta improvável de 2025? Salve pessoal, tá no ar mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Eu sou o Vinícius Pinheiro e aqui do meu lado está a Camille Lima, repórter do Seu Dinheiro, estreando aqui na bancada do podcast. Como é que tá, Camille? Tudo bem? Um prazer estar aqui, Vini. Muito feliz, muito bacana. Isso aí, a gente também aqui está bastante satisfeito aqui com a sua presença e também com o do convidado desta edição aqui. Do outro lado da bancada aqui da nossa pista de decolagem está um especialista em bolsa, é o André Leon. Ele é sócio e CIO, diretor de investimentos, da estratégia de ações da Ibiúna Investimentos, uma das principais gestoras independentes do país. Obrigado pela presença, Leon. Eu que agradeço, Vinícius, pelo convite aqui. É um prazer estar conversando com vocês e os ouvintes. Legal. Eu também agradeço a você que está nos acompanhando. Já peço para você curtir esse episódio e seguir o canal do Seu Dinheiro, porque ajuda bastante o nosso trabalho. E vou te pedir mais um favor nessa edição, porque o podcast Touros e Ursos está indicado, mais uma vez, ao prêmio dos mais admirados da imprensa de economia, negócios e finanças. Jornalistas do Seu Dinheiro também estão lá entre os indicados, entre eles aqui a Camille, que está do meu lado. Então a votação é aberta ao público, a gente vai deixar o link na descrição desse programa para você votar e nos prestigiar aqui. Bom, mas vamos começar o programa porque falar de bolsa é falar do surpreendente, porque depois de muito tempo parado, a gente cansou de falar aqui que a bolsa tá barata e nada acontecer. De repente, nesse ano de 2025, a gente está com uma alta, nesse momento, acumulada da casa dos 15%, já chegou a ser mais, mas a gente deu ali um pequeno tombo na semana passada, e até o momento aí, o Ibovespa aparece como um dos vencedores improváveis do mundo dos investimentos em 2025. Superando aí um cenário de juros altos, né, que, enfim, em tese seria um impeditivo para a renda variável, também ali toda a volatilidade provocada pelo cenário externo, em particular com o tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Mas algumas nuvens voltaram a rondar o cenário. A gente está vendo ali, como eu falei agora há pouco, né, o Ibovespa deu uma fraquejada nessa semana que passou, e toda vez, né, assim, gato escaldado tem medo de água fria, e a gente, quando fala de bolsa aqui, a gente sempre fica com essa dúvida se essa alta não é só um espasmo ou se a gente realmente está diante de um movimento que pode se sustentar. E aí a minha primeira pergunta, Leon, já é para tentar responder aqui a pergunta que eu fiz no começo do podcast, né? Se o voo da bolsa é de galinha ou dessa vez é para valer, né? Assim, o que justifica esse bom desempenho da bolsa? Ótima pergunta. Acho que realmente é a pergunta de 2025, né? Eu acho muito importante entender o que causou esse movimento e até comparar o Brasil com outros países que podem ser comparados com o Brasil. Na verdade, toda essa movimentação, toda essa apreciação na Bolsa, não tem nada de específico do Brasil. Isso foi um movimento global. Na verdade, começou no final do ano passado, quando a gente viu aquele cenário de dólar muito forte, e quando eu falo dólar, é o dólar americano contra as outras moedas, tá? Então, assim, aquele dólar muito forte que aqui apareceu com o real indo para mais de 6,20, os ativos realmente indo para os lows, os ativos de risco, e aí, dali de janeiro em diante, a gente começou a ver esse processo de digamos, volta a uma normalidade, tá? Então a gente começou a ver o dólar ficando mais fraco no mundo, e você começou a ter uma discussão de migração de capital para outros ativos de risco. A gente tem que lembrar, né? A Bolsa Norte-Americana tem sido um aspirador de capital nos últimos vários anos, e digamos assim, o pessoal tem chamado de excepcionalismo, não é que ele acabou, mas ele está ficando um pouco menos excepcional. E aí começou a ter a realocação. Então a gente viu isso acontecendo no Brasil, a gente começou a ver algum dinheiro de estrangeiro entrando, e aí entra um pouco desse posicionamento técnico, que é ninguém tem bolsa, tanto aqui quanto lá fora, Brasil. Então foram, acho que assim, de uma maneira geral, bem sumarizada, acho que foi esse o movimento. E aí a pergunta, isso vai continuar?
existe uma boa perspectiva de continuar, tá? Especialmente porque agora, nesse segundo semestre, quarto trimestre de 25 e o primeiro trimestre do ano que vem, a gente entrou de fato num cenário de política monetária mais frouxa no mundo, que foi o Fed começando a cortar juros. Ele já cortou 25 e aí a expectativa é que ele corte mais 2 ainda esse ano. E aqui no Brasil a discussão, depois se vocês quiserem a gente entra em detalhes, mas assim, o BC, nosso BC, também vai começar a cortar. Se é janeiro, se é março, isso ainda está em aberto. Mas a gente começa a ter os dois movimentos simultâneos acontecendo. Então isso é muito bom para qualquer ativo de risco, não especificamente para a Bolsa, mas logicamente para a Bolsa também. Então acho que essa é mais ou menos a visão de agora para os próximos 6 meses. Quer dizer, não foi nada muito específico com o Brasil. Na nossa opinião, é absolutamente não Brasil. Se você olhar a performance do mercado brasileiro em dólar, né, o EWZ, e você compara com outros mercados emergentes, é muito parecido. É um pouco para frente, um pouco para trás, tem isso que você acabou de comentar depende do período que você está olhando, não sei o quê, mas é muito parecido. O Brasil ele não gerou o alfa, né? Ele não abriu aquele gap 10%, 15% na frente de outros mercados emergentes. Foi todo mundo mais ou menos junto. Legal, Leon. Em agosto, você chegou a conceder entrevista para o Seu Dinheiro, em que você falou que você via o Ibovespa chegando aos 150 mil pontos ao fim de 25. E aí, esse potencial todo, ele continua, de fato? E se sim, quais são os gatilhos para a Bolsa chegar até lá ou ir além ainda desse potencial todo? Sim, continua sendo possível. Eu acho que realmente você tem que ter uma conjunção, né? Você tem que ter o cenário lá fora continuando nesse ambiente positivo, tá? Construtivo, tanto de juros quanto de atividade. E aqui a gente começando a ver no Brasil realmente uma discussão mais estruturada, ou chegando mais perto de o BC começar a cortar também juros. Tá? Acho que assim, os próximos 6 meses o que vai mandar é política monetária. E aí a gente precisa ver acontecendo. Tá? Você não pode esquecer, né? Todos os investidores, assim, a gente antecipa o movimento, a expectativa. Então, se a gente realmente espera que 2026 vai ter um corte um pouco mais sustentado, né, 200, 300 bases de corte de Selic, a gente não vai esperar o primeiro corte. A gente realmente já vai estar se posicionando, os ativos que se beneficiam, os ativos que não se beneficiam desse movimento. Então, acho que é exatamente essa a dinâmica. Pode bater. Pode chegar a 150 mil? Pode. E pode superar? Pode também, pode, assim, depende muito desse movimento, tá? Assim, a gente tem um questionamento agora de curto prazo, bem curto prazo, é que por causa da política monetária restritiva do Banco Central, trocando em miúdos, a Selic é 15%, a atividade está desacelerando, tá? A gente está vendo alguns setores, algumas empresas já reclamando de uma maneira mais pronunciada. Tá? Aqui realmente está difícil a atividade, a gente vê vários setores dependentes, né, ligados a crédito também sofrendo, que é o objetivo do Banco Central. Né? Não que o Banco Central seja masoquista, né, que ele queira, mas é a maneira que a gente tem de fazer com que a inflação comece a convergir, o movimento de conversão para a meta, que é 3% de inflação ao ano. A gente ainda está bem longe, mas finalmente a gente começou a virar e começou a tender para lá. Então, justamente é daí que vem essa dúvida de, assim, hoje a percepção é a economia está desacelerando, mas um dos riscos que a gente pode ter você, de repente, o Brasil entra dá uma caída mais forte de atividade, e aí, logicamente, a gente vai sentir, né? As empresas vão sentir isso na ponta, mas acho que isso é um risco de cauda, tem que monitorar o cenário lá fora também, mas esses são os riscos, parecem bem controlados, tá? Bem extremos. Vamos falar um pouquinho mais de risco, então? Falar um pouco, lógico. pode cessar, botar um pouco de água nesse chopp da Bolsa, Claro. o que pode colocar aí um pouco de água nesse chopp?
O que te preocupa mais, né? Você falou de cenário interno, uma desaceleração mais forte da economia, e a gente tem também o cenário externo. Você pode detalhar um pouquinho mais sobre esses riscos e qual que é o que te, enfim, na hora que você vai colocar a cabeça no travesseiro, dá uma preocupada maior? Eu acho que no momento, assim, acho que o que teria o impacto mais relevante é você ter um susto de atividade nos Estados Unidos. A gente está vendo, eles estão passando por um processo mais ou menos parecido. Eles são um pouco mais adiantados que a gente, que é a economia desacelerando. Até poucos meses atrás, o Fed estava numa situação relativamente tranquila, que ele estava vendo uma taxa de desemprego super controlada, um mercado de trabalho saudável, e ele via uma inflação ainda acima, fora da meta. E ele foi surpreendido, há 2 meses atrás, com uma revisão de mercado de trabalho que ele não esperava. E aí começou a aparecer essa dinâmica. Tanto é por isso que ele começou a cortar. Então a equação dele foi mudada, ele teve que alterar o curso. Só que aí existe essa discussão de, poxa, será que a economia americana está numa situação pior do que estava todo mundo imaginando? E aí realmente eles vão desacelerar muito forte. Por que isso é ruim? Porque se a economia norte-americana, entrar em recessão, mesmo que seja uma recessão suave, você corre o risco de ter um movimento de risk-off global. E aí a gente vai junto. Tá? O Brasil, como eu já falei, está exatamente no mesmo grupo de todo o resto do mercado emergente, não sei o quê. E a gente vai junto. Então, isso é ruim. Então, acho que essa é uma dos processos ou dos... Realmente a gente está monitorando ali no dia a dia. Mas mesmo que, sei lá, num cenário como esse, os juros cairiam também mais rápido, não? Isso não Sim, seria, não? mas aí é aquela coisa, né? O juro ele tem que cair pela razão certa. Se ele cai pela razão errada, que é atividade muito fraca, isso não é bom para o investimento. Tá? Então, é bom quando a economia está desacelerando e o juro cai. Então, a gente tem uma atividade e aí é aquela coisa, né? Ela cai um pouquinho e logo volta. Só que quando você tem um sustão, você tem realmente uma queda grande de atividade, não só a gente não sabe até onde pode ir, e ela demora mais para retomar. De novo, não acho que vai acontecer, o que pode dar errado, que a gente tem que monitorar, é isso, tá? Mas, se acontecer, tem que ter o plano de emergência já mapeado, né? Já feito. Então, acho que é essa a discussão. E aqui no Brasil, também é a mesma coisa, né? A gente está vendo, está todo mundo reclamando, a gente sabe, 15% de juro é, de fato, um juro alto, especialmente a gente está com inflação aí sub 5, vamos arredondar, né? A gente está com juro real ex-ante de 10%. Só que aqui a gente tem o que os economistas falam, né? Assim, é o Banco Central com o pé no freio e o governo com o pé no acelerador. Então a gente está com os 2 pés lá e o carro está tendo que dar um jeito para se organizar. Então, o que pode acontecer também é, se a gente tem, por alguma razão, alguma desaceleração na parte fiscal, a atividade pode sofrer um pouco mais rápido e aí o Banco Central também vai ter que correr para se ajustar. Parece pouco provável também. Então, assim, os riscos, né, que a gente está monitorando hoje, nesses próximos 6 meses, acho que são esses. Tá? Tem que ficar de olho. Por enquanto... parece que o caminho está bastante bem traçado, que é desaceleração, a gente começa o corte, aí você vai ter realmente os ativos que se beneficiam disso performando. Então, no cenário atual, isso é bom para a Bolsa. Isso é bom para a Bolsa. Andando, isso então. é bom para a Bolsa. Isso é positivo para ativos de risco, tá? No geral. Tem a discussão lá do dólar, né? Do dólar mundial, né? Se é dólar fraco ou dólar forte. Parece hoje, assim, é um dólar ou estável ou continua a se depreciar. Isso também é positivo para a gente. Tá? Então, é toda essa discussão que a gente tem que estar acompanhando e, logicamente, aí a gente traz essa discussão para o cenário das nossas empresas e como cada uma empresa vai reagir a esse ambiente macro global e macro local. Olha, eu acho que a gente já falou bastante sobre essas perspectivas para essa reta final de 2025. Queria entender para 2026, qual é o cenário para a Bolsa, com eleições, com expectativa de queda de juros? Então, a visão que a gente tem é o seguinte, dúvida alguma,
outubro 26 é um ponto bastante relevante, né, para o país, para continuidade e tudo mais. Só que esse cenário, ou esse processo, ele vai realmente começar a mostrar força, né? E realmente os sinais vão se tornar relevantes, provavelmente março, abril do ano que vem, tá? Hoje, o que a gente tem é muito ruído, tá? Então, assim, essa discussão que a gente está tendo, a aprovação do governo, ou o que o ex-presidente Bolsonaro está falando, está dizendo, assim, é importante, a gente acompanha isso, tá? Mas é muito mais para a gente entender o histórico do que está acontecendo, para lá na frente, quando acontecer eventos relevantes, a gente fala, opa, eu sei, isso é bom, isso é ruim, tá? Hoje, a não ser que aconteça algum evento relevante, não reversível, tá? Qualquer coisa que acontecer, a gente não dá grande importância, tá? Faz parte do processo, a gente vai ter que entender, tem muito ruído, assim, são vários, especialmente na direita, né, na oposição. São vários partidos, tem possíveis candidatos, a gente vai ter que ver eles se entenderem. Aí é um processo, digamos assim, confuso, e a gente vai ter que esperar, tem que ter paciência para ver esse negócio realmente sair e acontecer. Tá? O cenário eleitoral está no preço, porque algumas pessoas, inclusive que vieram aqui ao podcast, colocaram que parte da alta da Bolsa se explica também por uma antecipação das eleições. Você não enxerga isso? Eu discordo. Tá? Na verdade é o seguinte, o que está no preço é uma possibilidade de alternância de poder. Tá? Então, assim, hoje, a melhor expectativa que a gente tem é 52-48. Tá? O pessoal fala dessa probabilidade, só que eu não sei para quem. Tá? Eu não sei se é oposição ou situação. Mas, implicitamente nisso, existe essa precificação de uma possível alternância. Tá? Então, porque assim, se tivesse 0% de chance de alternância, eu acho que a situação seria pior. Tá? Então, assim, por quê? Porque o juro real seria ainda mais alto, a expectativa de inflação estaria mais complicada ainda de controlar. Então, você tem todas essas variáveis que elas estão ali mais ou menos no meio do caminho, porque, inclusive, uma discussão que em novembro, o juro real não vai estar 7,5%, que é o que está hoje. Tá? A gente olha o juro real de 5 anos. Na verdade, hoje está quase 8%. Né? Não vai estar nesse patamar aí, 7,5%, 8%. Ou ele vai estar em 5,5%, porque você teve alternância de poder, ou você vai estar acima disso porque você não teve alternância de poder e você tem mais 4 anos de continuidade dessa dinâmica recente. Então, assim, o que eu quero dizer com isso sim, existe alguma coisa de precificação da eleição, essa incerteza, mas essa alta da Bolsa não foi o mercado, os investidores começando a precificar que o presidente Lula não vai ser eleito. Não. E eu entendo, né? 2, 3 semanas atrás era aquela expressão, né? Ah, não, já é Tarcísio na Austrália. Não é. E assim como hoje, não é Lula na Austrália. Não tem. A gente realmente não sabe o que vai acontecer. Tem muita água para passar, né? Tem muita coisa para acontecer. A gente está 1 ano do processo. Vamos lembrar, né? A gente já viu aqui o avião cair, a gente já viu facada. Pode acontecer N coisas, então não dá. Tem que esperar, tem que ter paciência e perceber a dinâmica desse processo. Eu não me lembro da gente estar discutindo eleição tão antes como nesse ciclo. Claro, sempre foi importante, mas lógico. Mas não tão com uma antecipação tão grande. Enfim, impressionante isso. Mas, Leon... Se eu pudesse te interromper rapidinho, eu queria entender, Leon, na sua visão, para a gente continuar essa boa toada da Bolsa, é preciso uma alternância de governo? Então, isso vai ser a discussão lá do segundo semestre de 26. Tá? Assim, a gente tem uma assimetria muito grande. Né? Assim, se a gente realmente tiver uma alternância de poder, o que muito provavelmente a gente vai começar a discutir realmente crescimento estrutural maior do que a gente tem tido hoje.
E o importante é lembrar, assim, o Brasil tem crescido nos últimos anos? Tem, tá? Só que a gente tem crescido com base de expansão da dívida. A gente precisa entrar num modelo que a gente cresce sem expandir dívida, tá? A relação dívida-PIB. Então, a gente tem que começar a fazer superávit. Então, na hora que a gente faz isso, a gente começa uma discussão, um cenário que é muito mais benigno em relação a juro real. A própria taxa de inflação, as expectativas começam a convergir. Então, você entra num processo de crescimento que, por pelo menos 4 anos, e aí, possivelmente, por 8 anos, é um potencial muito maior do que a gente teria numa continuidade. Tá? Então, é essa a discussão. E aí a simetria realmente começa a ficar muito grande quando você olha o valuation das empresas num cenário de alternância versus um cenário de continuidade. Tá? Eleição é o principal, então. Para o ano que vem, sim. Só que a gente tem que ter na cabeça. Os próximos 6 meses, a gente pode ter um movimento razoável ainda de ativos. Tá? E aí a gente entra... Porque, de novo, a discussão... A eleição de 26 é o que vai fazer o Brasil abrir alfa contra o resto do mercado emergente. Aí você tem aquela coisa que abre para valer. Só que o que pode acontecer, o que é provável que aconteça, é que a gente vai continuar tendo os mercados emergentes como um todo performando. Tá? Então essa é a discussão. E aí até foi um pouco o que aconteceu esse ano. Né? Fica todo mundo... o cenário é horroroso, tá muito ruim, não sei o quê. Só que a atividade global e no Brasil... Estava ok, continua andando. Você teve essa discussão de realocação, a bolsa subiu 15. E, na verdade, assim, a gente não pode esquecer, né? Quando você olha o Bovespa, o IBX, é um apanhado de muitas ações. Quando você olha os fundos estão andando muito mais do que isso. Né? O nosso long only está andando 35% no ano. O long bias está dando 40%. Então, assim, a gente consegue identificar as empresas que realmente se beneficiam desse ambiente, desse cenário. E aí você consegue maximizar, dentro do possível, né, melhores esforços, esses retornos. Então, você pode ter os próximos 6 meses uma coisa parecida. Bom, falando então de momento, para quem não está em bolsa e não pegou essa primeira pernada do Ibovespa, e nem do teu fundo aí, é o momento na tua visão, de entrar ou, enfim, ou é melhor se dissipar, por exemplo, um pouco essa nuvem eleitoral aí que a gente tem? Então, eu acho que a discussão, essa é sempre uma discussão muito, muito delicada, tá? Especialmente quando a gente está falando assim, generalizando para todo mundo. O que eu acho que as pessoas têm que pensar e analisar nos seus portfólios é o seguinte, como é que está o seu portfólio, o seu posicionamento frente a um possível movimento que pode acontecer de mercado. O que eu quero dizer com isso? A alocação da maioria dos investidores, a maioria absoluta dos investidores, em ativos de risco, principalmente bolsa, é 0 ou próximo de 0. Esse parece uma alocação excessiva. Né? Você está exagerando eu não quero ter nada. E a discussão poxa, será que não faz sentido você ter 5%? Eu não estou falando para você, para o investidor, ir all-in, né? Aquele risco máximo, porque agora vai. Não é isso. Mas é simplesmente uma tomada de decisão de alocação, que aí cada um conversa com o seu assessor, seu consultor, o que você deveria fazer. Qual que é a maneira? Você pode via um long bias, um fundo long bias, um fundo long only. Entendeu? Cada um tem lá a sua alternativa, mas é a discussão de, poxa, porque todo mundo fica olhando a Selic. Realmente, a Selic, 15%. É um pedágio aí. Então, sem dúvida, tá? Só que, olha o que aconteceu esse ano, né? Então, fazer conta de padaria, em 9 meses você ganhou aí, sei lá, 12%, só que os outros ativos andaram 25%, 30%, 40%. Então, essa é um pouco dessa parametrização, dessa troca, né, de, poxa, será que eu tenho que estar 100% em Selic? Especialmente por isso, se o ano que vem começa e vai começar o processo de corte, a Selic vai começar a cair, você não vai ter mais 15%, você vai para 12%, 13%.
Ao mesmo tempo, esses outros ativos vão continuar se movimentando. É essa discussão que eu acho que é saudável as pessoas terem com os seus respectivos assessores. Legal, Leon. Dito isso, queria que a gente desse uma espiada na carteira de ações da Ibiúna. Queria Vamos entender lá. quais são as principais exposições de vocês hoje. Vamos lá. Dado esse cenário, que justamente, né, só recapitulando, é um cenário que a gente está vendo atividade na ponta desacelerando, especialmente as coisas mais cíclicas, e a gente está esperando, a gente está discutindo se é janeiro ou março, significa que a gente tem pelo menos, tudo bem, eu vou jogar fora outubro, mas assim, a gente tem pelo menos de 3 a 6 meses com Selic a 15. Então, o que a gente está procurando são empresas domésticas que tenham exposição à atividade aqui, mas de uma maneira resiliente, ou seja, não estejam sofrendo essa desaceleração na ponta e que tenham um balanço financeiro pouco alavancado. Tá? Porque, de novo, você tem 5 vezes EBITDA com 15% de Selic mais o spread, vai custar muito caro. É basicamente isso que a gente está procurando. Então, aí traduzindo em nomes, né, o que significa isso? Por exemplo, em varejo, a única coisa que a gente tem, a única posição que a gente tem é Vivara. Todas as outras a gente está cauteloso. A gente está esperando o resultado do terceiro trimestre, começa a semana, para a gente entender de fato qual que foi a dinâmica. Então, Vivara, o que a gente tem conversado com a empresa é que ela tem ido bastante bem, também está sofrendo uma leve pressão, mas é um negócio bem construtivo. E o que a gente está vendo é que toda a parte interna do que eles fizeram, acho que todo mundo sabe aí, os últimos 18 meses foi um processo dentro da Vivara de governança, não sei o quê, mas eles estão saindo melhores do que eles entraram. E, na nossa visão, relativamente bastante melhores do que eles entraram. Então, é um negócio que interessa para a gente. Que mais? A gente gosta de shopping center. No nosso caso, a gente gosta de Multiplan. Tem essa visão de a desaceleração é menor, é quase imperceptível, porque a gente tem essa coisa de ganho de market share, né, no varejo. E, especificamente, Multiplan, a gente está vendo que em 25, 26, vai continuar isso para frente, ela vai ter uma redução de investimento, de capex relevante. Então, ela vai gerar muito caixa. Já está começando e vai continuar gerando cada vez mais caixa por causa desse ciclo que ela fez de investimento nos anos anteriores. Então, interessa muito a gente. E, logicamente, o valuation, tanto de Vivara quanto de Multiplan, são valuations que chamam atenção, são atrativos. Tá? Então, assim, é mais ou menos isso que a gente tem na cabeça. Tá? A gente está investido. A gente tem bancos, no caso, hoje, a nossa posição maior é em Bradesco. O banco também está passando por um processo de virada, né? Você tem o Marcelo Noronha lá dentro fazendo um trabalho bem interessante. É um trabalho dificílimo, né? Uma empresa do tamanho do Itaú, para você fazer uma virada, não é simples, mas eles estão lá fazendo e o que a gente está vendo é que esse processo continua. Então, poxa, tá bom, gostamos. Nesse valuation, está por volta de 1 vez book, temos interesse. Então, é mais ou menos isso que a gente está investido hoje. E banco ainda tem a vantagem de navegar bem em período de Selic alto. Exato. E aí que está. Dos bancos, dos grandes bancos, né, até hoje, o Bradesco quando a gente entra num processo de redução de Selic, na verdade, ele é um dos que mais se beneficia disso, tá? Pela gestão de ativo versus passivo do banco, ainda é um que se beneficia mais. Então, se realmente o ano que vem a gente tiver o início do corte, de novo, a gente vai ter, ele é um dos que vai se beneficiar mais com isso. Então, gostamos. Só uma dúvida que ficou para trás aqui. Vocês esperam que o ciclo de corte da Selic comece quando? Essa é uma boa pergunta. Então, conversando com o nosso pessoal macro lá de Ibiúna, assim, por modelo, tá? Seria em março, tá? Mas você tem N variáveis que podem impactar essa discussão, essa decisão, e o processo começar em janeiro e você não poder falar que está errado. Tá? Então, assim, de novo, é a cotação do dólar aqui, que por causa do dólar lá de fora, é a atividade. De novo, a gente está vendo a atividade dar uma fraquejada. Se ela faz esse fraquejamento um pouco mais rápido,
você começa essa discussão. É realmente uma discussão que não tem uma resposta objetiva correta. Tá certo ou tá errado. Então, assim, hoje, com os dados que a gente tem, é março. Mas você pode ter esse processo começando em janeiro e tá tudo certo. Mais alguma, Mili? Então tá bom. Então a gente pode passar para o segundo bloco do nosso programa, que é o bloco dos touros e dos ursos. Eles batizam aqui o nosso podcast. Os touros são aqueles que estão em alta, são aqueles que estão decolando, e espero que não sejam voos de galinha aqui. E os ursos são os que estão em baixa, estão ali enfrentando uma área de turbulência. A gente começa, Leon, pelos ursos, tá? Pra gente encerrar aqui num tom mais positivo. Aqui a gente fala dos touros no final. E vou pedir para você começar, Miri, para quem você vai dar aqui o seu urso dessa edição. Meu urso dessa semana é a Raizen. A empresa do Grupo Cosan, ela já vem enfrentando turbulências e chamando a atenção do mercado por motivos pouco inspiradores já tem algum tempo. As ações chegaram a estrear negociando na bolsa a R$7, hoje valem menos que R$1. Essa performance ela é resultado de um temor de que a empresa venha anunciar uma reestruturação de dívidas. Ela também vem sofrendo uma forte pressão nos bonds dela, que são os títulos de dívida negociados lá no exterior. Dizem que tem grande investidor, inclusive, desmontando posições nesses títulos. E também tem um efeito contágio, né? A aversão de risco. Então, esse temor com os bondes de Ambipar, de Braskem, também vem contaminando um pouco esses bondes da Raizen. Então, é isso. O mercado ele teme bastante, né, que a Raizen precise de uma nova intervenção, eventualmente de uma nova injeção de capital, seja da Cosan, seja de um novo investidor. Então, esse é o meu touro da semana, Vini. Seu urso. Meu urso da semana, Vini. Isso aí. A Raizen é uma questão ali, acho que é o grande calcanhar de Aquiles hoje do Grupo Cosan. A Cosan já conseguiu se garantir ali, né, com o aporte liderado ali pelo BTG. A Raizen já anunciou publicamente que precisa de um aporte e está em busca de um aporte de capital. Então, acho que enquanto isso não for equacionado, o papel vai ficar realmente, enfim, à deriva. E acho que foi o que aconteceu na semana passada. Ela teve que vir a público para dizer que não tem, inclusive, planos de entrar em recuperação judicial, como chegou a se especular na semana passada. Só um comentário, a Cosan já deixou claro que ela não vai aumentar capital, ela não vai participar de um possível ou provável aumento de capital da Raizen. Resta ver os próximos capítulos dessa história aí. Tem que ver quem vai colocar esse dinheiro, porque os recursos que foram para a Cosan também já foi dito claramente que esse dinheiro não vai para a Raizen. Exato. Então, acho que há uma grande história que a gente vai, enfim, deve ter algum tipo de desfecho aí, enfim, acredito eu, nas próximas semanas. Leon, então já que você já fez o comentário aqui, eu vou passar para você já mandar o seu urso desse programa. Então, assim, em vez de eu falar de uma empresa, o que eu vou falar é de uma classe, tá? Que realmente são empresas que a gente está evitando, tá? Que são as small caps, são as empresas de menor capitalização. E o raciocínio por trás dessa decisão é relativamente simples. As empresas menores, normalmente, como regra geral, elas sofrem mais numa desaceleração econômica e elas têm custos de capital, né, ou então custo de financiamento mais alto. Então, nesse ambiente que a gente está passando agora de taxa de juros muito alto, com uma desaceleração econômica, normalmente são as empresas menores que sofrem mais. Então, generalizando a classe, a gente está evitando empresas small caps, assim, para a gente claramente são ursos aí que tem que tomar muito cuidado. Não queremos investir nesse setor, nessa região da bolsa. Tá, mas já que você generalizou e você não vai falar nenhum nome, eu queria pelo menos tentar tirar um pouquinho mais de você, assim, que tipo de small cap, assim, que você não gosta, né? Algum setor, algum... Não, na verdade é o seguinte, não tem um setor específico, tá? A gente, inclusive, todas as decisões que a gente toma de investimento, a discussão que a gente tem, assim, a gente tem uma equipe são 11 pessoas, mais eu. Quando a gente vai discutir, a gente realmente discute a empresa, tá? Então, assim, a gente tem uma equipe ultra experiente, ultra sênior, e a gente vai discutir realmente ali setor a setor. Então, assim, por exemplo, sei lá, aluguel de carros. A gente gosta de Localiza, só que a gente não gosta tanto das demais. Por quê? Justamente por isso.
elas são menores, estão mais alavancadas, o custo da dívida é mais alto, não sei o quê. Então, gostamos de localismo, não tem nada de errado. Mas falar do setor, não dá para falar, entendeu? Então, idem varejo, foi o exemplo que eu dei. Ou a parte de joias, está indo bem? Só que se você vai olhar, por exemplo, vestimenta, tá difícil. O negócio lá tá desafiador. Então, é esse tipo de discussão que a gente evita falar setorialmente, realmente vai no detalhe da empresa para entender o que está acontecendo ali, empresa por empresa. Tá? Então, respondendo a tua pergunta, não estou fugindo dela. Não tem um setor que a gente fala, nossa, esse setor não tem como. Ou ao contrário, né? Nossa, esse setor é ótimo, só vai andar. Mesmo construção, né? Incorporação, shopping center, varejo, você tem que escolher lá o cavalo certo e o cavalo errado, evitar. Tá, no caso, então, para quem está acompanhando a gente aqui, são, enfim, empresas... a regra são empresas de menor capitalização ali que sofrem num cenário de maior desaceleração, que é uma possibilidade real aí com esse juros de 15%. A desaceleração ela já está acontecendo, a gente está vendo na ponta. Tá? A gente vê, tanto por indicadores, né? Alguns bancos têm lá aqueles indicadores internos de atividade, não sei o que, dos clientes, a gente já está vendo isso acontecer, e a gente conversando com as empresas, a gente, assim, o discurso das empresas mudou nos últimos 45 dias. E, inclusive, assim, o discurso que a gente tinha, que a gente percebia, né, era uma coisa que chamava atenção, que era, a gente via a taxa de juros muito alta e a gente via uma economia resiliente. A parte da economia resiliente, a gente teve que falar, opa, parece que não é tão resiliente assim, e de fato está fazendo efeito na economia. Então, é essa visão. De novo, tem que entender empresa a empresa o que está acontecendo com cada uma. Vai ser curioso acompanhar essa temporada de resultados vai do ser, terceiro TRI, que começa agora, né, daqui a algumas semanas. Exatamente. Assim, a gente está esperando, tem várias empresas que a gente está olhando para investir, que a gente está aguardando o resultado do terceiro TRI para justamente não só ouvir o call, né, ver os números de fato que apareceram, mas conseguir falar de novo com a empresa e falar, bom, e agora? E aí? O que está acontecendo? Qual que é a expectativa? Para a gente entender de fato o que vai acontecer. Porque você vai ter essa revisão para o terceiro TRI, quarto trimestre, e aí entender o que vai acontecer em 2026. Tá certo. Bom, deixa eu mandar o meu urso, então, aqui, que vai para o governo Lula, que foi touro na edição passada aqui no nosso podcast. Isso prova que uma das nossas máximas, que o touro de hoje pode ser o urso de amanhã e vice-versa. A gente aqui não persegue ninguém quando a gente manda o urso, e também a gente também não faz aqui elogio também ao vento quando alguém ou algo aqui é touro, tá? No caso do urso para o governo Lula, vai por conta da derrota ali na tentativa ali de aprovação da MP do IOF, e inclusive a gente pode considerar que foi uma derrota por WO, porque a votação nem sequer aconteceu, a votação do mérito, né, se a MP seria aprovada ou não. Porque a maioria dos deputados decidiu tirar da pauta e, com isso, a medida provisória acabou caducando e perdendo a validade. Foi logo no primeiro teste, né, na semana passada, quando a Júlia mandou o touro aqui para o governo, tinha sido por conta da aprovação acachapante ali do aumento do projeto de lei, Sim. do aumento da isenção do IR para até R$5.000. Eu falei, nossa, bem legal esse seu touro, mas eu quero ver se isso realmente comprova que o governo iniciou uma nova relação ali com o Congresso, ou se foi uma vitória isolada por conta de um tema que seria muito impopular o Congresso votar contra. Exato. E me parece que foi esse segundo caso. Acho que a relação com o Congresso continua muito complicada para o governo. O ministro Haddad veio culpar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pela derrota, por ele ter articulado contra, mas, pô, se o governo não conseguiu, se o governador de São Paulo tem mais articulação que o governo, enfim, isso me parece preocupante. Enfim, não estou nem entrando no mérito se o Tarcísio fez ou não fez. Enfim, e isso tem um custo fiscal grande, né, de mais de R$40 bilhões, era uma receita que o governo estava esperando agora para 2026. Mas, por outro lado, né, os especialistas, vários economistas aí têm falado, Marcos Lisboa, né, publicou um artigo na Folha, dizendo até que a Câmara acabou fazendo um favor ao governo ao rejeitar essa medida provisória, porque do jeito que ela ficou, né, com as mudanças que foram feitas ali durante a tramitação,
a tributação dos investimentos iria ficar ainda mais distorcida do que ela já é hoje, né? Então, Perfeito. manteria a isenção para os títulos ali, para os incentivados, e ainda aumentaria ali para Tesouro Direto, para a própria Bolsa. Exato. Você aumentaria a alíquota do IR. Quer dizer, se hoje a diferença é de 0 para 15, ia aumentar de 0 para 18, né? Ia ficar ainda menos compensado. E talvez isso pudesse aumentar o custo da dívida pública e tudo mais, enfim. Então, talvez até por vias tortas ali, pode até ter sido positivo para o governo. Agora a gente tem que esperar do ponto de vista fiscal o que o governo vai apresentar para tentar cobrir esse rombo. De qualquer maneira, vai o meu urso dessa edição para o governo Lula. Mas vamos para os touros, vamos para os destaques positivos aqui desta edição. Quem está voando aqui, começando por você mais uma vez, Mili. Meu touro dessa semana, Vini, é o ouro. É um antigo conhecido aqui do Touros e Ursos. Ele vem renovando máximas diárias, máximas históricas, negociando acima dos $4.000. E é isso, ele é um antigo conhecido porque o touro ele se beneficia do temor dos mercados. E nesse momento, com tantas tempestades, tantas turbulências aqui nos mercados, o ouro vem se beneficiando disso. Hoje tem algumas grandes tempestades. Uma delas é essa incerteza em torno da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, né? Especialmente com esse vai e vem do Trump, do presidente Donald Trump. Então, na última sexta-feira ele chegou a ameaçar novas tarifas para a China. No domingo ele deu uma volta com um tom mais amigável, disse que tudo ficará bem com a China. Então, esse é um dos motivos. Tem também um temor em relação ao fiscal. Os países com uma grande dívida, nos Estados Unidos a dívida chega a superar os 120% do PIB, e justamente por conta do fiscal está rolando essa paralisação do governo norte-americano, o chamado shutdown. Tem semanas. Isso trava divulgações de dados econômicos importantes, aumenta as incertezas e também tem a força dos bancos centrais, que vem aqui comprando, aumentando posições em ouro em outros papéis, em outros títulos, para afastar essa dependência excessiva do dólar. Países como China, como Rússia, vêm fazendo essa compra, intensificando essa compra do ouro. Então, esse é meu touro da semana. A gente já recebeu sugestão aqui, Leão, para a gente mudar o nome do programa para Ouros e Ursos, porque a gente toda semana a gente tem falado do ouro aqui, agora já passando da marca dos $4.000, Exato. né? Então, vai batendo máximas, enfim, atrás de máximas. Acho que uma tendência aí desde que o Trump assumiu lá nos Estados Unidos. Mas manda aí, para quem você vai dar o seu touro? Eu vou acabar falando de um outro ativo que a gente também tem nos nossos portfólios, Eletrobras, tá? Eletrobras é uma empresa que está passando por um processo de desestatização. A gente está acompanhando, está todo mundo acompanhando há vários anos já. Também é uma empresa muito grande, muito complexa, que sofreu os primeiros anos, né? Era assim, aquela coisa assim, tinha muito mato para cortar, né? A gente está vendo, eles têm uma equipe, assim, o presidente, Ivan Monteiro, o diretor financeiro, o CFO, o Hayama, e vários outros, são extremamente competentes, só que deu muito trabalho, tá? E aí o que começou a acontecer esse ano de 25 é que realmente esse trabalho começou a ficar mais visível em resultados, tá? Então teve toda uma discussão lá atrás de, puxa, eles estão fazendo um monte de coisa e não aparece, tinha todo o questionamento de como que eles estavam negociando, né, vendendo energia disponível da empresa, e agora realmente está aparecendo isso. E, logicamente tem um detalhe, e eu concordo muito com o comentário que você fez, de que o touro dessa semana pode ser o urso da próxima, ou vice-versa contrário, que assim, o cenário muda, a dinâmica muda, e teve uma coisa que realmente mudou para melhor no cenário aqui no Brasil, que foi os preços de energia elétrica. Tá? Até muito recente, um passado muito próximo aqui, a energia elétrica no Brasil era percebida como uma coisa única, era uma curva única de preço e não fazia diferença se era hidráulica, térmica, solar, eólica, é tudo a mesma coisa. E a gente está vendo de alguns trimestres para cá que esse negócio é bem diferente. Tá? Você tem, especialmente nas renováveis, né, solar e eólica, a gente tem a incerteza, a inconstância dessas fontes. O solar, óbvio, à noite e o dia, então não está dado, mas mesmo durante o dia você tem períodos de pico, não sei o quê, e a eólica também não precisa falar, venta, não venta. Então,
essa dinâmica acaba criando distorções, ou contribui para distorções no sistema elétrico nacional, que realmente está mostrando que existe uma diferenciação. Então, especialmente as geradoras hidráulicas, né, e as térmicas também, elas estão começando a mostrar que a energia delas vale mais. E aí o que está acontecendo a gente está vendo a curva de preço dessa energia subindo. Então, também 2 anos atrás, existia a expectativa de que os preços iam ficar nas mínimas até pelo menos 2030, porque se tinha um excesso de geração e pouca demanda. E isso está mudando. A gente está vendo hoje já o preço para 2026 está na faixa aí de R$230 no megawatt-hora. E, assim, para 2030 em diante, já dá para modelar acima de 200. Então, isso faz muita diferença no resultado de Eletrobras. Então, assim, não acho que todo mundo deveria incorporar isso imediatamente, mas se a gente coloca isso no modelo, a cotação justa de Eletrobras deveria ser na faixa de R$75. Hoje ela está por volta de 50, um pouquinho acima de R$50. Então, você tem um upside relevante, tá? De uma empresa que é a mesma coisa. Depende muito pouco de atividade econômica, ela está com um balanço agora muito mais organizado, então, assim, a gente gosta bastante do ativo. Aparentemente ela resolveu também aquela questão de governança que veio ali no começo do governo Lula, quando teve aquela discussão sobre Exato. a participação, o poder de voto da União. Exatamente. Assim, essa discussão, assim, para a gente, o risco realmente de você ter uma mudança no que foi feito, porque a gente não pode esquecer, todo o processo de desestatização tramitou tanto pelo executivo quanto pelo legislativo. Então, assim, não é que foi feito no tapetão, foram anos e anos. Então, assim, a discussão de vai mudar mesmo, para a gente era um negócio muito remoto, mas criava muito ruído. Então, sem dúvida nenhuma, ela ter resolvido essa situação, você tira uma fonte de ruído, inclusive do ponto de vista da empresa, né? A empresa consegue se focar no que faz sentido, no que faz diferença, que é como é que a gente vai gerar, como é que a gente vai vender, o que a gente vai otimizar e tudo mais. Então, digamos assim, o uso da capacidade das pessoas lá dentro é muito melhor empregado do que era há 1 ano, 2 anos atrás, porque eles tinham que ficar discutindo com a União, oferecer alternativas para resolver essa situação. Então, concordo com você 100%. Legal. E sobre o preço da energia, o curioso é que a Camila e eu estávamos conversando hoje de manhã sobre esse assunto. A Camila queria fazer uma matéria, eu falei, me explica melhor essa história aí. Agora o Leon já fez esse favor de me explicar as diferenças, então acho que você pode depois falar com ele aí para pegar mais detalhes para essa matéria que você quer escrever. Na verdade, tem que falar com o nosso especialista lá, que é o Bernardo e o Rafael, eles que manjam isso de ponta cabeça, tá? Mas é isso aí. Mas a pauta tá dada, hein? Exato. Bom, deixa eu encerrar aqui com o meu touro, que a gente sempre dá um touro aqui, Leon, para encerrar, fora do mercado financeiro, mas eu consegui hoje juntar os dois aqui, porque o meu touro vai para o Cristiano Ronaldo, por um motivo financeiro, né? Porque ele se tornou o primeiro jogador de futebol a entrar para o clube dos bilionários, né? O seleto clube dos bilionários. A fortuna aí do craque português chegou a 1 bilhão e 400 milhões de dólares, né? A gente está falando aí de quase 7,5 bi de reais, dependendo do câmbio aí da conversão. Bom, e o responsável por colocar o Cristiano Ronaldo no clube dos bilionários foi o Al Nassr, né, o time, né, o clube onde ele joga, lá da Arábia Saudita, ali acertou a extensão do contrato dele até 2027 por um valor que é estimado aí em 400 milhões de dólares. Bom, e nem preciso falar aqui sobre a qualidade técnica, né, do Cristiano Ronaldo aí aos 40 anos, tá tentando, né, além ali de uma aposentadoria mais gorda agora com esse contrato, chegar à marca dos 1.000 gols na carreira. Ele tem 946 hoje, poderia ser 947, mas ele perdeu um pênalti no fim de semana com o Portugal, jogando nas eliminatórias contra a Irlanda. Portugal ganhou, mas o CR7 perdeu um pênalti. Mas, enfim, pelos números ali, pela riqueza e principalmente pela carreira extraordinária, certamente um dos maiores da história aqui do futebol em todos os tempos, o meu touro vai para o Cristiano Ronaldo. Bom, com isso a gente pode aqui... Chegamos ao apito final desta edição do podcast Touros e Ursos, mas quero agradecer muito a presença do André Leon, sócio e CIO da Estratégia de Ações da Ibiúna Investimentos. Obrigado, Leon.
Eu que agradeço pelo convite, estamos à disposição. Obrigado. Obrigado. Mili, obrigado também pela presença. E olha, estava em dúvida aqui antes de começar o podcast, mas agora eu vou votar em você lá no Prêmio dos Mais Admirados, tá? Obrigada, Vini. Prazer estar aqui. É isso aí. Acompanhe também o seudinheiro.com para ficar por dentro de tudo o que mexe com os seus investimentos. E não deixe de votar lá no Touros e Ursos, no Prêmio dos Mais Admirados. Aquele abraço.